isso aí, meus amores, como vão vocês? Mais um programa aqui pela Do Vale TV, no Camarim com Camila Cleo. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Laísa, psicóloga. Lembrando a vocês todos que nós estamos seguindo as diretrizes da OMS, tá? Eu já tirei a minha máscara, estou com o meu álcool, estamos à distância e a doutora Laísa vai tirar agora o dela. Muito obrigada, Camila. É um prazer tê-la conosco, Laísa. É um prazer estar aqui. A nossa pauta de hoje, gente, eu acho que é de suma importância, que é sobre o emocional do ser humano na pandemia. Uma situação completamente nova para nós. Vocês vão de convir comigo, não é? Laísa, fale-nos mais um pouco sobre a saúde mental do ser humano, eu não digo do brasileiro, porque o mundo esteve em pandemia. Sim, Camila. Olha, na verdade, a gente já não vinha vindo de um período bom, né? De muitas queixas, de problemas de saúde mental desde crianças, adolescentes, de demandas relacionadas ao trabalho, né? Muito grande. E quando a pandemia chegou no início do ano passado, em 2020, gerou, na verdade, um pânico quase que coletivo, né? E, obviamente, que as demandas de saúde mental acabaram se acentuando, mas, ao mesmo tempo, qual acho que é o movimento que nós, profissionais dessa área, começamos a perceber? As pessoas começaram a buscar mais ajuda. Então, chegou muita gente assim para nós, né? Olha, essa questão é uma questão minha de sempre. Mas agora na pandemia... Ela está negritada e sublinhada. Eu preciso cuidar. Foi o que a gente foi vendo. E lógico que tiveram coisas pontuais, né? Muitas demandas pontuais em relação à pandemia, né? Então, a queixa do luto, né? Então, muitas pessoas vivendo o luto ao mesmo tempo. Do seu próximo, do seu ente próximo, querido. Exatamente. Então, assim, todo mundo ao longo da vida faz parte, né, a gente vivenciar processos de luto. A gente vai perder, né, pessoas que a gente ama, né? O problema é que isso veio de uma forma coletiva, né? Então, muita gente ao mesmo tempo, né, ou perdendo vários amigos ou vários familiares e entrando ao mesmo tempo em luto, né? Uma sociedade enlutada, nós estamos vendo agora. Mas até antes, Laísa, era a sensação de insegurança, digamos assim, com um fator externo que nós não tínhamos como deblaterar, se há de convir. E também, Laísa, além do luto, porque antes do luto era a sensação de impotência, insegurança diante de um mal que nós não poderíamos driblar. Concorda comigo? Então você diz antes, na verdade, da pandemia se acentuar no país. Não, né? Ela já estava, mas as mortes, às vezes, não estavam perto de muitas pessoas. Sim. Então, é aquela sensação, o que eu faço? Estou inseguro, trancado em casa. Perfeito. Na verdade, antes mesmo, realmente, né? Antes de a gente ter as queixas de luto, né? Do boom de mortes. Isso. A gente estava com as queixas relacionadas ao medo do desconhecido. Um medo que, na verdade... ele tem sua importância, porque assim, a partir do medo foi que a gente conseguiu se preservar, se cuidar. Então, o medo ele tem uma função muito importante para nós, seres humanos. O que acontece, né, é que algumas pessoas começaram a sofrer de um medo muito intenso, né? Então, a vir a ter as crises de pânico, né? E começaram a ter insônia, né? Eu dormi muito mal, então algumas pessoas tiveram algumas queixas até relacionadas à alimentação ou começar a comer demais, que a gente chama de hiperfagia, né? E às vezes até então ter episódios de compulsão alimentar por conta da ansiedade envolvida, de ficar muito tempo restrito, né? Só dentro de casa. Gente, porque vocês vão de convir, né? A doutora Laísa está trocando em miúdos para nós, mas nós tivemos que sair do contato social, estar com os nossos dentro de casa. Isso nos fazia ter gatilhos de fome, bebida. As pessoas começaram a beber demais. Muito. Violência doméstica. Camila,
Exatamente, né? Ó, mas só para retomar aquela fala e fechar, e já vamos falar mais um pouco desses outros pontos que são importantíssimos. Vamos focar em cada um deles, Isso. gente. Algumas pessoas tiveram um movimento contrário, até de diminuir, de perder o apetite, tá? Então, de emagrecer ou de perder muita massa muscular. Medo, né? paura, né, gente? Exatamente. E isso que você falou do consumo do álcool. Isso a gente, infelizmente, está vendo que aconteceu também um aumento do uso, né? Por quê que a gente consegue perceber esse movimento? Um dos fatores, né? São vários, é multideterminado, né? O nosso comportamento. Mas um deles é a nossa dificuldade em lidar com as emoções difíceis. Ao longo da nossa vida, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, agora que a gente está começando a pensar nisso, a sociedade está indo mais para um movimento de preservação da saúde mental, né? De prevenção, mas a gente não é ensinado a como lidar com as nossas emoções. E muitas vezes a gente vai tentando encontrar caminhos por nós mesmos. E culturalmente, às vezes o álcool é alguma coisa que é extremamente utilizado, ou algumas outras drogas, né? O que acaba fazendo que uma pessoa que talvez já fizesse um uso social do álcool, né, depois ali, com uma ansiedade elevada ou com um sentimento de angústia, de medo em relação ao que está acontecendo, porque, na verdade, outros medos vieram com o medo da doença, né? O desemprego, o medo financeiro. Exato, gente. Isso foi... A bebida era uma válvula de escape muito grande para quem não sabia se é um empregado, ia ser desempregado, porque o empregador já não poderia quitar ali com a folha de pagamento de todos os funcionários. Todo mundo está dentro de casa. Sim. Como é que vai fazer? Sim. Não era assim, doutora? Sim. Eu estou chamando a doutora Laísa, né, gente? Isso, Camila. Mas assim, e muita gente, muitos profissionais liberais, que o trabalho era estritamente relacionado com eventos, né? Então, o pessoal da maquiagem, o pessoal, né, da organização de eventos e tal. Então, muita gente, os artistas, então muita gente, na verdade, na pandemia também caiu muito a demanda de trabalho. Então, né, não só o medo de perder o emprego, como a demanda de trabalho diminuída. Então, assim, algumas áreas, né, por exemplo, eu estou falando da minha, a nossa aumentou a demanda, né, por conta da pandemia. Muitas pessoas começaram a cuidar mais da saúde mental. Mas algumas áreas diminuiu muito, e que sofreu mais os impactos negativos, né, da pandemia. Então, sim, né, às vezes a droga, o álcool, infelizmente, acaba sendo um recurso imediato, é um que bálsamo, tá fácil. Né? Você tá com medo, Isso. uma pandemia, vocês vão descobrir que nunca aconteceu conosco. A febre negra aconteceu, dizimou metade da Europa no século XIV. E até é bom contar para vocês que não foi pela globalização. As pessoas falam que o nosso Covid, o nosso corona, é um problema da globalização. Mas e lá atrás, no século XIV? Não era globalização. E aconteceu também um problema grande, massivo, e matou metade da Europa. Complicado, né? Sim. Mas questões políticas nós não vamos trazer aqui, né, Laísa? Mas uma coisa é bom também lembrar os nichos que foram absorvidos na pandemia e não sofreram tanto, mas o medo. Porque os profissionais da área da saúde, naquele primeiro momento, que nós estávamos enclausurados mesmo, passando álcool, ai que lindo, passando álcool em tudo, desesperados, eles tinham que ir para frente de trabalho. Perfeito. Meu marido era da saúde e quando ele ia trabalhar e voltava, a gente tinha paura dele, tinha medo de chegar perto dele. Que difícil, não é? Camila, e eu fiquei uma temporada até por conta disso. Eu e algumas outras colegas psicólogas lá de Bauru, né? Porque eu acabo atendendo em Bauru, né? Eu sou professora aqui, docente aqui, né? Na Edu Vale, em Avaré. Mas eu trabalho com consultório em Bauru e a gente foi recrutado para dar um suporte para os profissionais de saúde, porque eles estavam realmente entrando no que a gente chama de burnout, síndrome de burnout. O burnout, né, é uma palavra de origem em inglês que é burn, queimar, out, né? Então essa explosão, essa exaustão por conta das demandas de trabalho.
Porque, assim, o trabalho começou a afetar demais os relacionamentos familiares. E é exatamente isso, né? Então, algumas médicas, enfermeiras que a gente atendia, né? Fala assim, olha, eu fiquei um tempão sem, às vezes, ver meus filhos, alguns parentes, ou tinha aquele processo, né, de ter que chegar em casa, tirar toda a roupa, morrer de medo de contaminar um familiar, né? E então foi um sofrimento muito grande, um estresse muito grande para os profissionais da saúde. Então, assim, a gente tem que ter uma gratidão imensa a esses profissionais, porque ficaram ali quanto tempo sem vacinação, né? Na linha de frente, muito vulnerável, né? Um profissional, categoria muito vulnerável, né? Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos, né? Porque até o profissional, desde o profissional da limpeza que está ali, né? No hospital está mais vulnerável. Mas, com Laísa, certeza. Exato. Você falou sobre isso. Aí as vacinas, antes de chegar, nós temos que ter, assim, uma admiração pela cooperação mundial dos nossos cientistas, né? Para achar o código genético deste vírus, que foi massivo, em grande escala, sim, não é? É uma ode que nós temos que fazer para eles, né? Não só os profissionais de saúde. Eu acho que todo mundo trabalhou conjuntamente, não é assim? Isso, né? Os cientistas também, aí são os nossos grandes heróis neste momento, né? Que correram, né? Foram com uma rapidez, que a gente viu a produção de uma vacina tão rápida, né? De várias vacinas, né? Mas de uma vacina para uma patologia específica, né? E para o vírus, né? Para o coronavírus, e várias indústrias, né, conseguiram aí desenvolver em parceria com as universidades ao redor do mundo, né, norte-americanas, inglesas. E então a ciência foi que se destacou nesse momento, né, assim, no sentido de trazer para a gente algo a qual a gente recorrer, porque inimaginável como que seria a nossa vida se a gente continuasse, né, por mais muito tempo. Na verdade, a pandemia em si foi uma coisa assim... Mas daqui a pouco, Laísa, no segundo bloco, falando sobre o novo normal e mais alguns assuntinhos sobre o nosso emocional da pandemia, tá bom? E é isso aí, meus amores, voltando com a psicóloga Laísa. Eu não fiz a apresentação correta dela, gente. Ela é psicóloga, professora da EduVale, professora do Caco aqui da produção, que vai ser um exímio psicólogo. Com certeza. Professora? Ai, que seria da gente sem ele ali. E é isso aí, meus amores. Agora falaremos sobre o novo normal. O que é o novo normal, Laísa? A gente teve que mudar muito, né, de hábitos radicalmente da noite para o dia. Então, como a gente estava falando, foi algo totalmente inesperado, né? Aqueles filmes de apocalipse, a gente não imaginava que acontecia algo tão grave mundialmente, né? Coletivamente. E a gente, então, teve que, de repente, sempre festávamos junto, íamos para qualquer lugar que a gente quisesse, encontrar qualquer pessoa. Um pessoal... Porque o brasileiro... ele é de beijos e abraços, e isso nos foi guilhotinado. Verdade, Camila. Então, do dia para a noite, né, de repente, a gente tem que ver fazendo mudanças drásticas no nosso padrão comportamental, né, naquilo que é importante para nós, que é a socialização, que é o convívio, né, com familiares, amigos, né, e tendo que ali... lidar com algo desconhecido. Então, quando que eu vou poder de novo fazer isso, né? Então, no começo a gente não faz, e a gente não faz, na verdade, ainda uma menor ideia de quando tudo, né, vai voltar a ser como era antes da pandemia, né? E lidar com essas incertezas, né, é angustiante, né, Camila? Fala. Esse novo normal colocou na nossa vida. O começo era difícil, sair de casa, álcool na mão, álcool nas compras. A minha funcionária ainda passa álcool nas compras porque ela tem medo, álcool na sola do sapato. O não convívio,
Agora é só rede social que aumentou. Todos nós temos vários grupos de WhatsApp para não perder o contato. Mas parece que hoje em dia a gente que já estamos, vamos colocar o estado de São Paulo bem à frente, acelerado, vacinados, continuamos máscara e álcool em tudo. Sim. E não nos encontramos, parcas exceções, e na sardina com alguns amigos, porque isso acontece, né, gente? Não é verdade? Isso. Na verdade, assim, a gente acaba, agora que nós estamos vacinados, né, assim, encontrando com nossos grupos de amigos que também já estão. Então... Sem beijos e abraços, o que para nós é lamentável. Isso. A gente adora o nosso próximo, o Brasil é assim. Exatamente, porque o que eu estava falando, né, da gente ser social, mas nós somos seres, então, de afeto, né, que precisamos disso. E então foi realmente assim retirado algo muito importante, né? A pandemia nos privou, né? Para a gente poder preservar aquilo que é o mais importante, que é a nossa vida e a saúde coletiva, a gente ficou privado de muitas coisas importantes para nós, né? E uma delas é o convívio social. Então, sim, né? Esse não saber quando a gente vai poder ver de novo um amigo, um parente, os mais velhos principalmente, né? Avós, né? Tios. Foi muito difícil lidar. Se não fosse as tecnologias, infelizmente, a gente estaria numa situação muito pior. Foi ela que nos auxiliou. Foi uma amálgama, né? Para a gente poder, na verdade, manter essas nossas relações. Mesmo porque, gente, vocês vão de convir, os estudos mostram a violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra crianças, porque existem várias classes sociais. Alguns moram numa casa grande para conviver com os seus, e existem os que moram em grande número numa casa pequena. Ele abre a geladeira, não tem o que comer, o filho dele está estudando dentro de casa. Sim. Então, gente, gera, fora o pânico da falta de emprego, o pânico da insegurança de não saber o que está acontecendo, isso acontece, a coisa crudelíssima que é a violência, infelizmente. E por mais que nós estivéssemos falando sobre esse calor nosso, eu estava pesquisando aqui, uma pesquisa antes da pandemia, gente, registrou OMS, Organização Mundial da Saúde. Vocês acreditam, gente, a OMS, eu estava vendo um relato de uma pesquisa que o brasileiro é o primeiro ansioso no mundo, são 18 milhões. Isso eu entendo porque nós somos de terceiro mundo, entendeu? Então tem aquela ansiedade, você não sabe o que vai comer amanhã, isso foi incutido na nossa cabeça pelos nossos antepassados. Porém, é o quinto no mundo em depressão, com 11 milhões. Aí eu não entendo por que a depressão. A ansiedade eu entendo no brasileiro, porque nós somos de terceiro mundo. Mas e a depressão? Na verdade, a ansiedade e a depressão, elas caminham muito conjuntamente, né? Então, um transtorno de ansiedade não tratado pode nos levar a deprimir, né? A depressão, né, como eu estava falando, a gente tem causas multifatoriais, várias causas, né, vários fatores influenciando. Então, a gente tem predisposição genética para desenvolver algum transtorno mental, a gente tem o ambiente, e realmente um ambiente muito sofrido, né, gera, né, ou um ambiente muito exigente, né? O nosso ambiente, ele é muito exigente, né? Então, assim, ele é muito exigente para pouco retorno. Às vezes eu falo para os meus alunos. Em que âmbito? No âmbito financeiro e no âmbito da qualidade de vida que eu vou ter. Sei. Então, se a gente for comparar com alguns países desenvolvidos, como você falou, nós estamos no terceiro mundo, né? Carga horária de trabalho no máximo 30 horas por semana, no outro turno eu posso viajar, eu posso passear, eu posso praticar esporte, eu tenho dinheiro para curtir umas férias, eu posso curtir o desenvolvimento dos meus filhos. Então, realmente, o brasileiro tem muita privação daquilo que é importante para o ser humano, né? Para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter saúde mental, né? E isso faz, sim, que a gente se torne mais ansioso e também mais deprimido, né? Existe, agora, gente, acho que fugindo, viu? O que me veio, o ansioso, ele tem pressa do futuro. E o depressivo, ele lamenta pelo passado, é isso? Então, a gente escuta muito, né? Pode acontecer, mas não é uma regra, tá? A ansiedade, né, está presente em todo ser humano,
né? A gente já vem de fábrica com a ansiedade. O problema são os transtornos da ansiedade, quando ela está desregulada. Tá? Ela está muito intensa, a gente começa a ter respostas muito intensas, às vezes para situações, né, que não são tão ameaçadoras, vamos dizer assim. Então, o que a gente vê muito agora, né, cruzando aí com a pandemia, né, com os adolescentes, com os jovens, a queixa da ansiedade social, que é a disposição social. Então, lá na sala de aula virtual, né, no ambiente que eles estão tendo aula, né, remotamente, os professores têm queixado muito. Nossa, os alunos não participam e tal. A hora que a gente vai para os alunos, o que a gente vê? Um medo, uma ansiedade muito grande de se expor, de falar, ser julgado, né? De falar e os colegas pensarem, ai, que bobo, que pergunta é essa, como que ele não entendeu? Ou do próprio professor devolver, enquanto, como que você não sabe isso ainda, né? Então, a ansiedade, né, envolve um medo, né, de algum evento futuro, vamos dizer assim, difícil, que vai me gerar emoções difíceis. Mas, na verdade, então, você já está vivendo, né? A pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela já vai vivendo a situação difícil sem mesmo ela estar acontecendo, sem ela estar presente. E, na maioria das vezes, ela está sofrendo por algo que, de fato, pode não acontecer mesmo. Mas isso é uma predisposição de todo ser humano, Isso. até pré-pandemia, né? Porque Sim. nós tivemos a aula e tinha professores, a gente também tinha medo de se expor, de perguntar, Sim. porque existia até o bullying do professor. Gente, eu juro pra vocês, tinha uma professora, eu adoro ela, não vou falar o nome dela, claro, declinarei, não, jamais. Mas ela falava, alguma dúvida? Aí a gente falava dúvida matemática, pronto, já dei meio caminho andado. Ela fazia assim, Aí, imagina, na hora do lanche, todos os seus amigos faziam isso para você. Você pergunta de novo? Claro que não. Então, isso é pré-pandêmico. Eu acho que é da criatura que não quer se expor de forma alguma. Isso. Mas nós, seres humanos, somos leões da selva. Sim. Você concorda? Sim, pré-pandêmico, né? Mas, assim, a gente viu que aí a exposição, entrar em contato com pessoas, não mais virtualmente, né? Presencialmente, passou a ser algo que gera muito mais ansiedade. Então, ao mesmo tempo que a gente quer voltar, né? A gente quer estar reunido, na verdade... Se desacostumou. Desacostumou. É algo que desencadeia um desconforto. Estou desconfortável de estar num lugar... Estar com o próximo, Mas novamente. é uma coisa de habituação, né? A gente vai se habituando novamente. A gente se habituou tanto no isolamento. Pronto, nos habituamos. Agora o fato é nos desabituarmos ao isolamento. Não é isso? Assim que a gente puder, de fato, a gente vai. E estamos começando aos pouquinhos, né? Exatamente. A fazer isso. E como agora, com o avanço da vacinação, a gente está conseguindo flexibilizar, né, os encontros, a capacidade, né, as aulas. Por exemplo, o nosso curso de saúde, a gente já retomou o presencial com o devido distanciamento, mas mesmo assim, ainda, né, a gente vê que para a gente ir se habituando de novo, vai levar um tempo. Gera ainda um desconforto estar ali no lugar com bastante gente, né? Mas nós, seres humanos, temos uma capacidade maravilhosa de se habituar. Resiliência, gente. Exatamente. Resiliência. Eu acho que o brasileiro tem muito disso por causa de muito sofrimento no nosso passado, né? Então é nós nos acostumarmos, sermos resilientes para nos ajudar, para que possamos ajudar o nosso próximo, porque muitas pessoas não são como nós. Então, grupos de WhatsApp do bairro, ajudar quem mais precisa de uma compra, eu vou fazer para você, algumas coisas assim. Porque tem as pessoas com comorbidades que ainda têm muito medo desse vírus, por mais vacinadas, não é que estejam. Sim, Muitas sim. pessoas vacinadas já foram a óbito também, infelizmente é difícil falar, mas isso acontece. E a máscara, Laísa, quando que nós deixaremos de usá-la? Ostentar batom? Ai, a gente, né, que adora, né, essas coisas, eu entendo, mas a gente ainda não sabe, né? Provavelmente a gente vai precisar usar por um tempo. Não é uma coisa que, para os ambientes fechados, para os ambientes abertos, a gente tem uma flexibilidade maior, né? Mas ainda para a sala de aula, por exemplo, que é um ambiente que eu estou, né, fechado, a gente ainda vai precisar por um tempo.
Eu acho que até a gente vê que essas variantes também estão controladas. Exatamente, porque eu não sei quando esse programa irá ao ar, mas temos novidadinhas não tão benéficas vindo por aí. Não é gostoso ouvir isso, né, gente? Mas nós temos que estar precavidos. Sim, e é um fator muito importante para nós, né? Nós chegamos onde chegamos enquanto espécie justamente porque a gente consegue prever o que pode estar por vir, né? E a gente saber, então, que a gente ainda tem algum perigo lá na frente, que a gente tem que se cuidar, se preservar agora, é importantíssimo, né? Essa é a nossa capacidade, é o nosso diferencial aí. E ela que vai nos ajudar neste momento para a gente frear de vez essa pandemia. E é isso aí, meus amores, nos despedimos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. Prestem atenção nisso. Então, tenham muita fé, resiliência, que esse mal nós abateremos de uma forma ou de outra, tá bom? Laísa, eu tenho o hábito de pegar na mão dos meus entrevistados, mas não pode mais. Laísa, é um prazer imenso tê-la aqui conosco, tá? Foi um grande prazer. Esperamos ter tirado todas as dúvidas de vocês, mas no mais, em outro momento, Laísa pode voltar e tirar o tema que vocês quiserem. Aliás, deixarei aqui na tela o WhatsApp para que vocês deixem ideias de temas para que nós possamos trazer para o programa. Tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!